A paz do Senhor seja contigo, meus inscritos do canal Várias Variáveis TV. Olha eu por aqui novamente, o Agberto Dantas, em mais um, na parte 2 agora do HQs Raras, parte 2 com o nosso irmão Flávio Lopes. E hoje nós vamos dar continuidade àquele estudo que fizemos com o Igor Mota. Para você que não acompanhou o primeiro vídeo, está aqui na descrição. E, enfim, vocês já me conhecem, eu sou o Agberto Dantas e esse é o canal Várias Variáveis TV, com a segunda parte, parte 2 do HQs Raras. E hoje nós vamos saber como foi que as HQs entrou aqui no Brasil e como foi toda a história dele aqui no Brasil. E de repente o Flávio também vai mostrar aí algumas HQs raras para os nossos inscritos. Boa tarde, Flávio, bom dia, boa noite, como é que você está? Tudo bom? Rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei, né? De repente essa gravação aí daqui a 1000 anos alguém vai estar vendo aí, vai olhar para trás, né? Aí alguém vai fazer uma pesquisa na internet, o professor vai passar uma pesquisa lá. O que é gibi? Aí o cara vai entrar na internet e vai procurar, né? O que é gibi? Aí tem um vídeo lá seu falando sobre o que é gibi. Então, beleza, cara, tô feliz aí, parabéns aí pela iniciativa de criar vídeos assim, né, sobre a cultura pop, né, em geral aí. E eu tô aí pronto aí. Eu dei uma relembrada e uma estudada, cara, sobre o assunto de novo, sobre a história dos quadrinhos e agora sobre a história dos quadrinhos no Brasil. Então vamos nessa aí. Então, como foi que as HQs ou história em quadrinhos, entraram aqui no Brasil? Porque o nosso irmão Igor, ele falou que começou lá nos Estados Unidos, porém, soube-se que antes, aqui no Brasil, já tinha algumas coisas também. Mas como foi que elas entraram aqui no Brasil? Se você for analisar a história em quadrinho, que é a história da arte sequencial, são vários quadrinhos, né? Ela começou aqui no Brasil como história em quadrinho, como nós conhecemos hoje, uma revistinha dedicada só aos quadrinhos, a partir de 1939. Mas, se você pegar a origem desse tipo de desenho, esse tipo de arte, que ainda não era chamado de história em quadrinho, a gente começa aqui no Brasil em 1837. Que ainda não é propriamente uma história em quadrinho com essa arte sequencial, né? Na verdade, eram charges. Geralmente, ou era uma charge de uma imagem só, ou dividida em duas imagens. E os primeiros artistas do quadrinho brasileiro não eram brasileiros. Eles eram europeus que vieram morar aqui no Brasil. Por exemplo, tem um autor muito famoso, o Ângelo Agostini, que até é nome de editora no Brasil. Não é uma editora que pertence à família dele, né? É uma homenagem ao nome dele, Ângelo Agostini, Planeta de Agostini, né? O nome da editora. Ele que trouxe essa ideia para o Brasil, né? Ele era um jornalista espanhol, acredito eu, que ele veio para o Brasil e trouxe essas charges. Porque até então o que a gente entende é que a charge é um desenho só que representa principalmente algo ligado à política. Ou tem charges que são divididas em duas passagens, né? Tá um bonequinho com o bolo na mão e tá um outro bonequinho comendo o bolo. Então, assim, o início dos quadrinhos do Brasil começa com essa ideia de charges trazidas por ele. A gente até chama hoje de gibi. Há um tempo era chamado de gibi, depois, mais recentemente, chama de história em quadrinho. Hoje em dia as pessoas chamam de HQ, né? Não chama nem de quadrinho, mas antigamente eu chamava de historietas, porque era uma tradição espanhola ainda. Na Espanha chamam de historietas, né? Nos Estados Unidos chamam-se de comics, né? Ou cômico. Embora vários quadrinhos não são nem cômicos, né? Mas eles são chamados de comics book, né? Livro de cômico em quadrinhos, né? Mas quando ele chega ao Brasil, chega dessa forma, como pequena charge. Só a partir depois, em 1905, olha só, início do século passado, já na República, aparece uma revista dedicada ao público infantil.
né? É que era uma revista que foi até a década de 60, olha só, 1905 até a década de 60, que era uma revista chamada Tico Tico. Um dos maiores expoentes desse tipo de quadrinho foi um cara chamado J. Carlos. Quem mora aqui no Rio, por exemplo, né, se visitar o arquivo da Biblioteca Nacional, você vai encontrar lá um acervo muito grande desse tipo de revista que tinha aqui no Brasil. Uma revista dedicada a esse público infantil. Mas só que as histórias que colocavam lá não eram ainda as histórias de super-heróis, né? Como era nos Estados Unidos, na década de 30, né? As histórias em quadrinhos do Brasil eram histórias do cotidiano, né? Coisas bem infantis ainda. Eram histórias assim, relacionadas ao folclore brasileiro. Existiam alguns personagens que eram baseados na cultura brasileira, né? Tinha esqueci o nome agora do personagem agora. Zé Caipora, algo assim. Era um personagem ligado mais à tradição do Brasil rural ainda. Era muito baseado nas coisas de Monteiro Lobato. Então, assim, eram quadrinhos, não era um quadrinho ainda de super-herói. Falei pra caramba, né? Não, é isso mesmo, pode continuar, fica à vontade, né? Porque Flávio, se você deixar eu vou embora, cara. Não vai embora não, tem que ficar até um tempão aqui. Pô, cara, isso aí. Então, dando um pouco assim uma pequena pausa aqui, Flávio, na história das revistas em quadrinhos, histórias em quadrinhos e tudo mais, você é professor de história, né? O que você faz tanto, né? Qual o currículo do Flávio Lopes? Flávio Ferreira, né? Lopes, eu chamando de Ferreira, é Flávio Lopes. Você é Ferreira também? Não, eu não, acho que não. Você perguntou o que eu faço? Rapaz, o seu currículo, passa ele aí, antes da próxima pergunta aqui. Rapaz, eu dou aula de história, gosto de cinema. Só isso, só dá aula de história, hein? Eu só dou aula de história, ainda bem, cara. Antigamente era o chamado de estudos sociais, né? O cara era professor de história e geografia, né? E se você não gostar do professor, tava ferrado, né, cara? O cara era seu professor de história e de geografia. Então, assim, o cara entrava para te dar aula às 7 da manhã, saía só 11 horas. Tu ficava só com ele. Bom demais. Essa questão de eu gostar de história, de dar aula de história, ela vem por causa da história em quadrinho, né? Eu ganhava muito. Legal. O meu pai trabalhava com um cara numa fábrica de açúcar. E depois esse cara saiu e montou uma loja de quadrinhos para ele. E o meu pai sempre passava lá e comprava quadrinhos para mim, mas ele comprava os quadrinhos antigos, sabe? Os quadrinhos da década de 40. Aí os quadrinhos da década de 40 via muita coisa falando sobre a guerra, sobre Hitler, Mussolini, e eu queria saber quem eram essas pessoas. E eu era uma criança, né? Imagina só, uma criança com 6 anos. E não sabia quem era Hitler, né? E depois você descobre que o Hitler da história em quadrinho que lutava com o Capitão América é, na verdade, um personagem real. Aí você, como uma criança, você fica até chocado, né? Nossa, existiu realmente um cara tão malvado como é um vilão de história em quadrinho. Eu comecei a gostar de história em quadrinho, né? Eu vou te falar uma coisa muita coisa que eu dou aula na escola para os alunos, eu não aprendi na faculdade, eu aprendi fora da faculdade lendo história em quadrinho. É mole? Pois quer dizer que ela tem uma contribuição muito boa, né? Sim. Para não só conhecer os super-heróis, mas enfim, tem toda uma parte da história dentro das histórias, né? Bem interessante. Sim, porque quem constrói... e você tem... Quem constrói a história em quadrinho, ela não nasce por si só, são pessoas, né? São roteiristas. E então, dependendo
da cultura do roteirista, ele vai colocar isso dentro de uma história em quadrinho. Então você vê, por exemplo, Frank Miller, e depois vou até mostrar um gibi dele, que ele é um quadrinista americano, ele é tido até como um quadrinista conservador da direita, por exemplo. Você pega quadrinhos da direita, não, perdão, um quadrinista democrata, né? Você pega histórias os quadrinhos do Frank Miller são embasados de política, cara. Então você assim, daqui não, você pega o quadrinho do Frank Miller, Batman Cavaleiro das Trevas, você consegue situar o que acontecia no mundo naquela época lendo o quadrinho dele. Porque ele foi um quadrinista na época do Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, né? Que tinha uma linha assim mais conservadora. E o Batman do Frank Miller é um Batman conservador. Você pega quadrinhos mais atuais, por exemplo, da Liga da Justiça, você pega o quadrinho atual, feito agora em 2022, você vê uma Liga da Justiça mais liberal, com ideias assim mais abertas, que na década de 60 você não tinha. Você viu uma Mulher Maravilha nos anos 60, uma Mulher Maravilha assim, secretária. Hoje você já vê uma Mulher Maravilha já guerreira, que anda num cavalo com uma espada, ela faz o que ela quiser, ninguém manda nela. Então assim, as histórias em quadrinho reflete muito o que acontece no mundo. Bem verdade. Você, além de professor de história, né? Você tem uns trabalhos com rock aí. O que é que você tem tanto? Rapaz, o rock é minha segunda evento, pele. é isso? Cara, a gente tem um trabalho aqui com música rock, né? Nós temos um projeto chamado Arena Christian Rock, que é um projeto missionário de evangelização. É um projeto que já está no papel já há muito tempo. Eu era adolescente já, na época, olha só, faz muitos anos isso, né? Eu era adolescente, a gente tinha já essas ideias. Só que Deus colocou aqui pra gente que só agora a gente conseguiria fazer, e está nos planos de Deus. Talvez se eu tivesse feito isso quando eu tinha 15 anos, isso não ia durar 2 meses, né? Mas Deus mandou esperar e a gente esperou, e agora em 2022 a gente tem feito alguns projetos evangelísticos. Mais para frente nós iremos fazer outros, você vai ficar sabendo, né? E a gente está aí, cara, a gente levando a palavra de Deus através desse estilo musical, né? Porque é engraçado, né? Eu sempre fui, eu acabo sendo meio subversivo, né? Que os quadrinhos não são bem vistos e nem a música rock, né? Então a gente fica nessa questão aí. E a gente está trabalhando firme a isso daí. Pois é. Eu queria até agradecer você, cara, porque você é um dos caras que apoia, embora você tá aí em outro estado, no Rio Grande do Norte, você é um cara que é o nosso carioca. Tu vai ganhar a chave da cidade um dia aqui, porque você é o cara que... Não, é sério, você é o cara que ajuda muito a cena carioca, né? Já falei que tu tem que passar o Natal aqui com a gente, né, cara? Mamãe não deixa não, rapaz. Mas é o seguinte, vamos mudar a história, né? Vamos aqui. Vai nada. Então é o seguinte, irmão Flávio, voltando aqui a história em quadrinho, a gibi, para mim, às vezes a gente se confunde, né? Em dizer história em quadrinho, HQ, gibi. Há uma pequena diferença que eu estou analisando aqui, porque a história em quadrinho é aquela história, né, que tem os quadrinhos, então ali a história em quadrinho pode ser em tirinha de jornal, pode ser em qualquer coisa, é história em quadrinho ali, né? Agora o gibi tem que por obrigação de ser aquela revistinha, né? Ou não, eu estou errado assim com o meu pensamento. Então, o gibi o que acontece? Existia uma revista aqui no Rio de Janeiro que ela se chamava Gibi.
Então as pessoas começaram a chamar a história em quadrinho de gibi, por causa dessa revista. Então há Sim, essa então confusão, tá. há essa confusão. Então daí que é a mesma coisa de chamar aparelho de aparelho de barbear, lâmina de barbear de Gillette, né? Tudo é Gillette, né? Ou É Presto verdade. Barba. É porque a minha esposa está aqui do meu lado. Oh, ela também gosta de HQ também, hein? História em quadrinho. Ela gosta dos filmes, né, que fazem. Ela Hum, gosta. Ela acaba gostando, né? Acaba vendo então alguma tá. coisa aqui porque eu gosto, né? E aí quando a gente casou, ela não botou fogo não, mandou eu fazer um lugarzinho para guardar. Aí eu fiz. Que benção. Então, Benção meu irmão pura, Flávio, cara, é o seguinte benção pura. agora. Oi? Não, fale, você é o convidado, né? Você que tem que se, se Então é isso, expressar. o gibi é por causa disso. Essa revista nem existe mais, durou pouco tempo, mas acabou. Esse gibi foi esse quadrinho, olha só, esse gibi. Esse quadrinho foi na década de 30, né? E era relacionado a. Eles pegavam os contos da literatura brasileira e faziam em forma de quadrinho. Então você tinha lá os contos de Lima Barreto, Graciliano Ramos, né? Tudo colocado em forma de em quadrinho. Vendia muito, né? Só dando uma recapitulada aqui, Flávio, quem foi o responsável por trazer as histórias em quadrinhos aqui para o Brasil, né? Assim, traduzir, eu não sei se começou pelas traduções ou já pela produção, como foi? Você sabe? O que acontece? Em 39, a família do Roberto Marinho da Rede Globo, eles conseguem trazer para o Brasil as histórias em quadrinhos internacionais, que ainda não era o Super-Homem ainda, né? Trouxeram o Batman depois, na década de 50, mas eram os quadrinhos é, esqueci o nome Da da. DC Comics, né? Não era a DC Não? Comics, ainda não existia com esse nome, né? Eles começaram a Sei. trazer alguns personagens para o Brasil, por exemplo, alguns personagens da Disney e alguns personagens que não eram da DC e nem da Marvel, mas que passaram a ser depois, né? A Entendi. Syndicate, né? Que é o sindicato, o nome é esse. Por exemplo, trouxeram o Flash Gordon. Conhece o Flash Gordon? Já ouvi falar. Então, aí, Flash Gordon, trouxeram o Mandrake, trouxeram o Fantasma, que é o primeiro super-herói mascarado, né, que se tem notícia. Tanto é, Guilherme, se você perguntar para um cara, perguntar para o meu pai, por exemplo, se meu pai falar bem assim, o senhor conhece o X-Men? Aí meu pai, não. O senhor conhece Wolverine, que são personagens dos anos 60? Não. Mas perguntar para o meu pai, você conhece o Flash Gordon, o Mandrake, o Fantasma, o Sombra? Ele vai conhecer. Aí você pergunta, pô, mas calma aí, esses super-heróis Batman, Superman também são dessa mesma época? São dessa mesma época. Mas não vieram para o Brasil. O quadrinho no Brasil ainda era muito precário. Tanto é, Gilberto, que o Fantasma, o personagem Fantasma, ele no Brasil era roxo. O uniforme dele era roxo. Por quê? A máquina que fazia a produção aqui no Brasil não conseguia colocar a tinta cinza, cara. Então, então no Brasil é o único país que o fantasma é roxo, cara. Mas permanece até hoje ou foi só naquela época lá? Então assim, hoje não permanece tanto, mas as pessoas, os quadrinistas brasileiros, quando chega algum quadrinho no Brasil do fantasma, eles tendem a colocar ele roxo porque pegou.
o negócio pegou, porque o cara ali lá, caveira cinzenta, mas o cara era roxo. Então, cara, tinha muito disso aqui no Brasil. Então, assim, era bem precário a produção nacional. E, voltando a falar do Roberto Marinho, né? A família Marinho trouxe, então, esses personagens da revista Tico Tico. Então, no caso, a família do Roberto Marinho foi a responsável por trazer as revistas em quadrinhos aqui para o Brasil, né? A fazer as primeiras publicações. Marinho, o pai do Roberto Marinho. O Roberto Marinho tinha 18 anos nessa época aí, era jovem. Ele que incentivou o pai, talvez, para trazer, né? Cara, e olha só que coisa engraçada. Eu não sei, eu não tenho como provar isso, mas o jornal que circula em Gotham City, no jornal da revista Quadrinho, se chama O Globo. Agora, será que o Roberto Marinho não pegou daí? Assim, pô, calma aí, O Globo, gostei, vai virar o Globo agora. Ninguém sabe, né? Verdade, né? Pode Me ser. toquei também. Pode ser que pegou, porque ele estava ali, ligado àquilo ali. Então, o que acontece? A revista Tico Tico pertencia à família Marinho, que o jornal não se chamava O Globo, chamava A Noite, depois que veio a ser O Globo. Aí, dentro desse jornal, tinha um cara, que era o Adolfo Eisen. Ele era um ucraniano que veio morar no Brasil e ele trabalhava na revista Tico Tico, ainda na década de 40. E ele tinha uma visão muito grande para a questão, a gente fala hoje de cultura pop, né? Ou nerd, né? Mas ele já tinha uma certa visão do entretenimento de quadrinhos. Então ele a par ali, ganhando, né, os recursos que a família Marinho tinha, ele fez uma viagem para fora do Brasil e lá ele teve contato com esses novos quadrinhos da DC, que era o Detective Comics, né? Que era uma revista dedicada só a histórias de detetive. Tanto é que o Batman é um detetive por causa da Detective Comics, né? Era uma revista que tinha o Sombra, tinha um personagem chamado o Anjo e tinha o Batman. Então daí veio o nome de si. E ele traz esses personagens. Depois, eu não sei porquê, ele pede demissão do jornal o Globo. Ainda não era TV o Globo, é claro. E ele cria, então, ali, ele começa a desenvolver uma editora para ele, uma editora de quadrinhos. Isso na década de 50. E ele foi um cara assim, tão influente, na época que trabalhava no jornal O Globo, que ele levou essa influência toda para a empresa dele. Então, assim, ele conseguia muito aval do governo federal, porque na época do governo federal, na época de Getúlio Vargas, a gente vivia uma situação muito do nacionalismo, né? Essa questão da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Por exemplo, existiram empresas aqui do Brasil que fecharam porque o dono era alemão. Então tinha muito disso. Então o que acontece ali? O Getúlio Vargas, a política de Vargas era se utilizar da propaganda de várias formas, televisão, ainda precário, rádio, jornal e quadrinhos, que levasse as pessoas a esse sentimento nacionalista e esse sentimento ocidental capitalista. Então ele pesca isso e começa a introduzir nas revistas em quadrinhos dele, o Adolfo Eisen, depois que ele saiu da Globo, eu vou falar sobre o nome da editora daqui a pouquinho, e ele começa então ali a trazer personagens americanos, mas ao mesmo tempo desenvolver super-heróis brasileiros, cara. Coisa que não tinha, né? Que você nunca ouviu falar. Já ouviu falar de algum super-herói brasileiro antigo? Tinha o Capitão 7, né, que era um personagem brasileiro. Era meio Superman, né? Assim, tinha o Raio Vermelho. Tinha vários personagens brasileiros de super-heróis. Tinha o
um personagem, um detetive chamado X9, cara. Aqui no Rio, não sei se aí também é assim, aqui no Rio X9 é o cara que delata o outro, né? É chamado de X9. Mas originalmente o nome X9 é um detetive particular. Aí, pra você ver, eram personagens assim tão bem vistos na época, aqui no Brasil, tão populares, que tanto é que as pessoas começaram a chamar, o cara que delatava o outro era X9. E referente a esse personagem, né, de quadrinhos aí, X9. O Sombra, que não é um personagem brasileiro, ele é antes do Batman até. Ele fica muito forte aqui no Brasil por causa dessa editora. O nome da editora é Editora Ebal, Editora Brasil América Latina. Para quem é aqui do Rio, quem vem para o Rio passear ou visitar alguém, a editora Ebal ficava aonde hoje é a editora Conrad, que fica no bairro de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. Para você ter ideia, era uma editora tão grande que as escolas faziam passeio nessa editora. Levar as crianças para conhecer como é feita as histórias em quadrinhos. Então ela perdurou até os anos 80, né? Quando na década de 80 aí a Marvel e a DC entraram assim maciçamente aqui, né? no Brasil. Tanto é que os X-Men vieram a ser conhecidos no Brasil só nos anos 80, cara. Coisa que não... Eles já existiam na década de 60, mas no Brasil só nos anos 80 que a gente veio conhecer os X-Men, né? Que, que virou franquia de filme, depois veio os Vingadores dos filmes aí. E foi assim, a história do Adolfo Eisen é muito bonita. Ele é tipo o Walt Disney do Brasil, no sentido de literatura infantil, né? Ele trouxe também alguma literatura da Disney para cá, e coisas desse tipo. Trouxe o Quarteto Fantástico também. Eu até tenho aqui, posso te mostrar aqui? Pode sim, traz umas raridades aí pra gente. Cara, eu tenho umas aqui também. Olha, isso aqui eu comprei na loja do... Essa aqui, né? É o Quarteto Fantástico da Editora Ebal. Aqui em cima aqui tá escrito, ó, Editora Ebal. É o Quarteto Fantástico da Editora Ebal, que tá aqui do Brasil. Deixa eu ver o ano aqui. 1971, aqui no Brasil. Ela foi escrita pelo Jack Kirby, que é um escritor famosíssimo da Marvel, né? E a história é do Stan Lee. É raro você ver uma história do Stan Lee, né? Que ele escreveu. E aqui no Brasil... E até preto e branco ainda, né? Oi? E ainda é no preto e branco. É preto e branco no Brasil, né? Lembra que eu te falei sobre a questão da gráfica? Então aqui, a capa é colorida, né? Mas por dentro ela é em preto e branco. Ela tem essa coisa aqui, ó. Aí vem propaganda do lado, né? Como tinha antigamente aqui. Aí tá lá, até o Homem de Ferro aparece aqui. Essa daí é de qual ano, irmão Flávio? Essa revista aí? Então, essa aqui no Brasil, ela é de 71. Mas saiu nos Estados Unidos em 64. Era meio atrasado, né? É como filmes, né? Filmes saem em um ano, por exemplo, sai agora em 2022, quando vai passar na TV aberta é com 2 anos depois, 1 ano. Agora menos, né? Porque agora o cara faz um filme e ao mesmo tempo joga pros streams, né, de filme, né? Essa aqui é do Zorro, que é o Cavaleiro, na verdade é Lone Ranger, né? Cavaleiro Solitário. Aí você viu mais alguns erros, né? Por exemplo, eles traduziram como Zorro, mas não é o Zorro. O Zorro é o cara da capa espada, né? É verdade. Esse aqui não é o Zorro. Esse aí já é outro, né? Aí colocaram como o Zorro. Viram o cara no cavalo com máscara e achou que era o Zorro. Aí... no Brasil tinha muito disso. Você sabe como é que se chamava o Homem-Aranha no Brasil? Não. Pedro Prado. Pedro Prado. Tia Meira, Tia Maria. É porque eles traduziram, né? Eles traduziam, né? Tinha muito essa questão, como eu falei, de Vargas, né?
a questão da preservação da língua portuguesa, né? É interessante, mas ao mesmo tempo acho que assim, você traduzir o nome de uma pessoa, né? Acho que não compensa tanto, né? A tradução de nome de gente, né? Era feita assim. Aí, da Ebal eu tenho essas. A minha coleção de quadrinho, acho que as mais... não são nem raras que você não encontra, mas são quadrinhos assim que tá mais assim no âmbito que eu nunca segui muito a maré, sabe? Eu sempre assim gostei de ler coisas diferentes do quadrinho. Por exemplo, eu tenho uma coleção de quadrinhos italianos que se chama Marte Mister, que é esse quadrinho aqui, ó. Eu vou trazer só algumas aqui para você ver, ó. Esse cara loiro aqui é ele. É o Marte Mister. É um quadrinho italiano, né? Ele é grandinho. Mas elas são em italiano ou são traduzidas? São traduzidos pela editora Bonelli Comics, que é uma editora italiana. E o ano de lançamento delas aqui no Brasil e lá na Itália? Quando que é? Oi? O ano de lançamento delas aqui no Brasil e também na Itália. É simultâneo. Eles chegam simultâneo aqui no Brasil, mesma coisa. Aí assim, tem mais aqui deles. Aí qual é o ano delas? O ano delas, você lembra? Cara, eu conheço ela desde adolescente, né? Tá aqui, ó. 22 de abril de 1997. 97, então. Mas assim, tem mais aqui deles aqui? Tem um monte aqui deles. Tem esse aqui. Do que se trata? Só que, claro... Ele gostava dessa revistinha, tem a coleção todinha, hein? Eu gosto pra caramba, cara. Pô, tem algumas edições que não saíram no Brasil ainda, né? Que são edições grandes, né? Livros grandes, né? Cara, o meu sonho é que fizesse um desenho animado sobre esse cara, né? Coisa que não vai fazer. Qual é a história do personagem? Né? O personagem que ele é um professor de história, olha só. E ele é um professor de história. Ele é um professor de história e ele é arqueólogo. O que acontece? São histórias assim, muito no lado da teoria da conspiração. Então, assim, os inimigos, ele monta ou desconstrói o que é a história que a gente conhece no mundo, ela aparece. Mas, cara, é bem fantasioso, tá? Eu não acredito no mundo que isso é real, não, tá? Mas é muito interessante, cara. É interessantíssimo. Essa história aqui, ele faz uma alusão ao Asterix, que é um personagem francês, né? De coleção italiana eu tenho essa coleção aqui, não vou colocar tudo não, porque eu tô numa mesa aqui, tem essa coleção aqui que é muito boa também, que é italiana também, que é Julia Kendall, Aventuras de uma Criminalista. É muito boa, Gilberto, você lê isso aqui, cara, não é quadrinhos de heróis, tá? Mas você pode sentar e ler, você vai... É como se estivesse lendo um livro, cara. É muito interessante a história do personagem. A história dela também, ela é italiana, né? A personagem, o criador é italiano. Eu gosto muito da literatura europeia. Outra parada italiana, não sei se você conhece esse personagem aqui. É o Tex. Eu já ouvi falar nele. Esse aqui. Tem até desenho, né? Ou não? Tem filme. Filme, né? Tem filme dele, né? Eu sou um cara assim, que sou muito fã do cinema de Bang Bang italiano. Eu já ia dizer, isso daí é de faroeste, o faroeste, essa revistinha. Exatamente. Assim, aí, o dele aqui, cara, engraçado, eu tenho um monte, e uma vez um aluno me presenteou com mais 50 revistas dessa. Eita, presentão, hein? E o pai dele não ia mais usar, perguntou se eu queria. Aí peguei lá, beleza, não queria não, né, mas... Algumas eu já até tinha, né, mas eu deixei pra lá. Aqui, é o Tex, né? Eu gosto muito do tipo de... aqui também é preto e branco, né, no Brasil, né? Mas
esse quadrinho aqui lá na Europa também é preto e branco, né? Ele não segue o padrão. E é um padrão diferente, né? O tipo de arte, né? É meio fotorrealista, né? Não é aquele quadrinho que segue a linha DC Marvel, né? E é isso daí, cara. Tem muita coisa aqui que eu peguei aqui para dar uma olhadinha aqui. Já que você entrou nas raridades, né, eu tenho aqui mais alguma pergunta ainda. Eu vou mostrar minha coleção aqui. Na verdade, é aquela famosa coleção que eu falei lá no outro vídeo lá com o irmão Igor. Sim. Três revistinhas que eu tinha encontrado, né, em um tambor de lixo ali. Caramba, mas você falou isso aí. Duas eu não encontrei, né? Consegui encontrar uma e também consegui fazer a compra delas em um site chamado Gibi Comic, alguma coisa parecida aí, que eu não lembro. Eu também já comprei bastante por esse site também. É bacana ir lá e elas não chegaram ainda, tá? Então essa daqui é a original que eu consegui encontrar ela, né? A do Hulk número 53, que já era o novo Incrível Hulk. Eu tenho essa aí. Tem até o Homem de Ferro. Aham. Você já tem essa daqui? Tem. Pois eu encontrei ela digitalizada, ela também digitalizada. Ô, Gilberto, o Hulk também não era verde no Brasil não, tá? Ele era cinza. Era cinza e aqui no Brasil colocaram verde, né? Eu tenho uma que eu encontrei aqui, eu encontrei na residência da minha avó esses dias, não faz muito tempo não, eu não li ela ainda, comecei a ler, mas não terminei. Essa daqui, de 2015. Pô, Tio Patinhas, cara. Essa você tem também? Não, eu tenho uma do Tio Patinhas aqui, a origem dele. A origem do Tio Patinhas. Legal. É Carl Burns então, que escreveu. Essa daqui eu encontrei ela lá em Vó, como eu já falei, acho que até do filho de uma prima minha, talvez, que ele veio de uma cidade de Mossoró, ficou por lá e disse, não, ela estava jogada assim, eu peguei, não, eu vou guardar aqui, de repente se procurarem, eu devolvo, mas ninguém procurou até hoje, não sei se depois desse vídeo eles vão procurar. Aí tem até aqui a propaganda da estreia do filme, né, Os Vingadores Era de Ultron, em 23 de abril nos cinemas, né? Olha só. Bacana. Agora tem uma aqui, Flávio, que ninguém tem. Ela só saiu em uma edição única. Só saiu uma edição. Ué? E não foi enviada para a produção não, tá? Fala aí. Olha só. De 2000 essa daqui, ó. Você que fez? Do autor Antônio Agberto, aqui no seu Antônio mano, Agberto, legal, né? Ela não está completa, disso, né? Essa é raridade, né? Na verdade, aqui tem os subautores, né? Porque quando tinha trabalho em grupo, sempre alguns se escoravam em um, e no caso, minha turma se escorava em mim, ao menos alguns aqui. Eu vou citar o nome dos autores dessa raridade aqui. Caramba! Antônio Agberto, o Paulo Ranieri, que é primo meu, né? O Van César Maia, o Osimar Batista e o José Trindade. 5 autores. Aí aqui, Robocop, Uma Nova Missão. Eu ia até ler essa revista, porque ela não está completa, tá? Mas, enfim. Caramba, olha, cara. Olha só. Pô, depois você me manda a foto que eu quero ver isso aí, cara. Rapaz, é cada coisa nessa história aqui. Eu ia até ler a história, mas ela não está completa, né? Mas, enfim. Caramba, mano, né? Muito legal isso aí. Eu vou escanear ela e colocar em PDF aí, né? Escaneia pra mim aí. Pô, quero ver isso aí, cara. Então tá. A gente, acho que você a gente é muito disso, né? De pegar um personagem e fazer uma história de quadrinhos sobre ele, né, cara? Isso daqui é o Robocop, Uma Nova Missão. Quem quiser adquirir é só comigo, eu não vendo não. O amigo meu, ele tinha uma revista que ele fez sobre o Mortal Kombat. Antes de existir o filme. Antes de existir o filme, bacana, viu? Antes do filme. Legal. Então a gente é muito disso, né, cara? Desenhar um personagem que já existia, né?
a gente, isso que acontece hoje no cinema, filme dos Vingadores, filme do Batman, a gente já sonhava com isso, né? Os caras sonhando, caramba, tu já pensou um dia fazer um filme sobre o Capitão América? Com os Vingadores? Claro que nunca saiu do jeito que a gente queria, né? Mas saiu. Então eu tinha também essa imaginação, então eu já desenhei também. Poxa, cara, se eu soubesse eu tinha escaneado para você aqui. Eu tenho uma história do Batman que eu fiz. Foi mesmo, essa daí é a raridade, hein? Eu fiz uma história do Batman que o Batman, ele era um empresário que ele contratava outros caras para fazer o papel do Batman. Então era tipo uma milícia de Batmans. Ele era só o líder, entendeu? Aí ficava vários Batmans em vários lugares defendendo a população. Assim, mas eu também só fiz assim... Foram só duas laudas só. E nem fui eu que desenhei. A história é minha, mas o desenho já foi outra pessoa. Mas não chegou a completar a história, não? Você fez 2 revistas ou foi só 2 partezinhas da revista? Então, da história. A história era só aquilo mesmo. Era só era assim, curtinho, né? Era assim, um ladrão roubando a bolsa de uma mulher e todos os Batmans foram lá e pegaram a bolsa, prenderam o bandido, e no final aparece o líder dos Batmans, né? Que era o Bruce Wayne de terno e gravata. Ainda botei o Bruce Wayne acariciando um morcego ainda, assim. Mas, enfim... Eu vou procurar e vou te mandar. Beleza pura. Outro dia, quem sabe a gente não conta mais um pouco dessas histórias aqui, dessas revistinhas que não existem na sua livraria, só na nossa mão, né? Só na nossa. É o underground, né, cara? Como o pessoal fala, né? Então, irmão, aí com relação, a gente já conheceu um pouco quando e como, né, as histórias em quadrinhos entraram aqui no Brasil. Agora vamos falar das produções brasileiras. Quando começou, quando o pessoal aqui do Brasil viram que as histórias, que existia esse modelo de literatura, né, vamos dizer assim, porque é literatura também, esse modelo de literatura fora do Brasil e que eles quiseram trazer para o Brasil, traduziram, mas chegou o momento da gente fazer a nossa própria. Como foi? Então, já foi ainda lá na década de 60, que a Ebal fez isso, a editora do Adolfo Eisen, né? Então, no caso, a Ebal é que foi a pioneira, né? A Ebal que foi a pioneira nisso, de fazer personagens brasileiros, né? Chegaram eu não tenho ela, gostaria de ter, não é difícil encontrar, chamado A Última Missão, que o Watson Portela, ele pegou esses heróis lá da década de 60 e 70 e fez uma história deles recente. Ele pegou o Capitão 7, o Raio Negro, e criou-se uma nova história deles, uma roupagem nova desses personagens brasileiros. E assim, eram personagens sérios, porque a gente sabe que o brasileiro, como ele é um cara que gosta muito de coisas cômicas, né? Ele sempre pega um super-herói e transforma numa coisa de palhaçada. O seu conterrâneo aí, ele é daí, Renato Aragão? Não, ele Opa, do Nordeste, né? O estado é assim um com o outro, coladinho, faz fronteira. Porque você eu falou, sou do Rio Grande do Norte, eu lembrei dele Fortaleza, do Ceará. Acho que ela é de Fortaleza, né? Ele é do Ceará. Mas você sabe que essa galera aí, da Rio Grande do Norte, Ceará, são pessoas que têm uma veia muito boa para comédia crítica. Então, pegava-se muito personagem. Vai pegar o Super-Homem e fazer um Super-Homem brasileiro do Rio Grande do Norte. Aí pegava um cara lá, fazia cômico, né? Eu tenho um amigo que uma vez ele escreveu uma história do Super-Homem, mas não é Superman, não. Supernem. Porque aqui no Rio de Janeiro você sabe, ô Nem. Aí o que era o Supernem? Era
era o super-homem quando ele caiu na Terra, ele caiu numa favela aqui do Rio. Bem, sim. Aí ele virou o Superman carioca. Então, assim, mas a Ebal não. A Ebal, porque às vezes as pessoas acham, super-herói brasileiro deve ser super-herói de palhaçada, né? Mas não, eram heróis sérios. Quadrinhos sérios mesmo, de super-heróis. Uhum. O Jerônimo, por exemplo, era um herói da Ebal, que era um tipo de cowboy brasileiro. O Jerônimo, herói do sertão. Uhum. Ô Flávio, mas assim, o primeiro personagem, né, de história em quadrinho aqui do Brasil, você sabe qual é? Sei. Foi um personagem chamado Nhoquim. Ioquim? Nhoquim. Inhoquim. É. Ele era um caipira. Um caipira, né? Mas assim, ainda não tinha balãozinho não, tá? Eram vários quadros e o que ele falava era colocado embaixo, no rodapé. E com os balãozinhos, qual foi o primeiro? Então, foi ele mesmo ainda? os balõezinhos necessariamente eram quadrinhos americanos que vieram para o Brasil. Turma da Luluzinha, Gato Félix, Mickey, que não eram brasileiros, eram personagens americanos, né? Uhum. Porque os quadrinhos brasileiros, os primeiros a ter balões, eram quadrinhos ligados à literatura brasileira. Era Iracema, era Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Eram os contos nacionais, né? Então, assim, eram os heróis nacionais, né? Eram esses personagens folclóricos do Brasil, né? Vindos da literatura, né? Porque só na década de 60 que vem, então, o Adolfo Eisen e cria esses personagens que eu falei aí com balões, né? Porque os primeiros com balões no Brasil foram esses da literatura brasileira, que era transformado em quadrinhos, né? O que foi muito importante para a época também, porque a minha tia, não está aqui, está lá na casa da minha mãe. A minha tia, ela me deu uma coleção de livros didáticos que vinham a literatura brasileira em quadrinhos, que ela tinha da década de 50. Eram uns livros verdes de capa dura. Então, assim, muita coisa que a galera que hoje tem 60, 70 anos conhece de literatura brasileira foi através desses livros em quadrinhos. Que não foi feito por acaso não, tá? A ideia era essa. Bora fazer a literatura brasileira em quadrinhos para incentivar as crianças a ler mais. Então foi assim que foi feito. E assim, vários autores famosos do Brasil começaram assim, cara. Então, Flávio, aí com relação à literatura brasileira em quadrinhos e o incentivo que faz as crianças a lerem, eu percebi isso daí também. Inclusive para os meus sobrinhos, tem alguns que não leem ainda, eu vou até ver se eu consigo alguma coisa do tipo para dar um incentivo a eles, porque hoje, na minha época, o incentivo era livro, era revistinha, era isso mesmo, mas hoje em dia, meu irmão, olha, é o celular. Cara. Aí as crianças não aprendem a ler, só quer saber de jogos, entendeu? E lá, sim, enfim, não sei. Mas como isso aí serve de incentivo, como a história em quadrinho, o gibi, HQ serve de um incentivo à leitura, eu acho também que uma boa forma, e eu acho algo que não se tem muito aqui no Brasil, tem um pouquinho, mas não tem muito, deveria ter mais, é a questão da literatura cristã em gibi. Até que o gibi hoje em dia eu acho que teve até uma queda, né? Eu acho que não tem tanta procura como tinha antes pelo gibi, não é verdade? É verdade. E com relação à literatura cristã, o irmão Ego falou que teve alguns personagens, né? Até o Esmilinguido tem história em quadrinhos, sim. Você tem algo aí para mostrar pra gente aí? Então, de literatura cristã? Tem aqui a Bíblia em quadrinho. Foi escrito pelo Sérgio Calieiro. Ele trabalhava na Marvel, trabalhou na DC,
Agora ele está trabalhando em outra editora. Eu não sei se é essa editora, então não vou falar o nome para, né, mas pode procurar na internet aí. Ele é o autor dessa Bíblia em quadrinho. Cara, é muito bacana. Ela é de Gênesis Apocalipse? Gênesis Apocalipse, os principais fatos da Bíblia e fatos que a gente não fala tanto, não cita tanto na Bíblia. Mas ela foi muito feita. Ela já foi trazida aqui para o Brasil em pequenos fascículos. Mas ela completa, assim, é a primeira vez. Eu não sei se já tem a segunda edição dela. Já até aquela fitinha que tem na Bíblia, ó. Uhum. Cara, essa Bíblia aqui, ó, meu xodó tá aqui guardada. Eu acho que eu vou comprar uma dessa pra mim, viu? Pra me levar pra igreja, porque no pastor abre em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Vai pra igreja, leva pra igreja, cara, isso aí. Pra você acompanhar aqui. Eu achei muito interessante. Houve, no passado, pessoas também que fizeram isso, mas eu acho que nesse formato aqui, com essa arte sequencial mesmo, ó, porque era só os quadrinhos antigos de relatos bíblicos, era 2 imagens só, entendeu? Aqui não, aqui ó, segue aquele padrão Marvel DC, entendeu? Muito interessante. E cara, se eu tivesse condição financeira, eu comprava mais 100 Bíblias dessa aqui. E disse, você gosta de quadrinho? Toma essa Bíblia aqui. Toma essa Bíblia, dá uma lida. Eu também, sinceramente. Incentiva, cara, é um incentivo. Eu quero que meus filhos estão começando a aprender ali agora, eu quero que eles leiam isso aqui também. Claro que vai ter gente que vai, que é isso? Bíblia em quadrinho, o negócio é ler a Bíblia mesmo. Com certeza, né? Tem coisa... Mas aí aí é um incentivo para as crianças, os adolescentes, né? Com certeza. É um incentivo. E interessante que você visualiza muita coisa. A pesquisa que ele fez aqui para criar esse livro foi uma pesquisa excelente, cara, que você consegue imaginar fatos aqui, ó, por exemplo, cadê? Ó, da sabedoria à tolice, né, baseado em Primeiras Reis, né, a questão de Israel, Jeroboão, ó, você vê aqui, ó, a galera aqui adorando ao Deus aqui, a cabeça de boi aqui, olha lá, muito bem produzido, cara, foi muito bem feito. Eu quero um dia que o Sérgio Calheiro venha ao Brasil, ele é brasileiro, né, tem poder autografar para mim esse livro aqui. Olha só, a primeira página, vermelha, né, sangue de Cristo, né, e aí termina aqui, tem uma parte aqui, te mostrar aqui, ó. Olha lá. João Batista. Você já leu ela completa, Flávio? Oi? Você já leu ela completa? Já li ela completa. Acho que que bom. Quando eu comprei isso aqui, compramos isso aqui, que é da nossa família, né? Não é só meu, não. Nossa, cara. Eu vou te falar, foi alguma coisa... Acho que não vou banalizar o milagre, não vou falar lá que foi milagre, não, mas foi uma coisa diferente. Eu passei em frente à editora, não vou falar a editora não, que ela não vai patrocinar a gente, e aí tava lá o livro. Aí perguntei pro vendedor, tá quanto essa Bíblia em quadrinho aí? Só pra perguntar, né? Aí o cara falou bem assim, R$40. Aí, R$40? Vou levar. Paguei R$40. Mano, você não acha essa Bíblia por R$40 em nenhum lugar. Verdade. É 70, 80, R$100. Pelo menos aqui no Rio. Tanto até mais caro, eu acho que eu já vi ela em algum site aí, até de 130, se eu não me engano, viu? Então... Pode ser engano meu, mas eu ia dar para um colega meu de presente, que gosta de quadrinho, fui lá de boa comprar. Quando cheguei lá, aí queria abrir ele já estava com uma. Aí R$90. Desculpa, mas não. Mas esse amigo seria o Igor, porque se eu não me engano o Igor também mostrou uma, né? Não sei, não é o Igor não foi o Igor não. Foi um colega meu que nem é cristão. Eu comprei para... ia ser uma questão de evangelismo mesmo, né? Por isso que eu falei, se eu tivesse dinheiro, eu compraria umas 100 Bíblias dessa aqui, cara. Ia sair distribuindo para as pessoas por aí. Mas assim...
Ah, Mas tem uma literatura mais barata, sem ser a Bíblia, assim, historinhas cristãs, tem, onde a gente tem. possa Tem, adquirir. tem. O irmão Igor Eu, falou que tinha a turma do Dudão, né? Eu não sei se você tem alguma eu coisa. tenho, não tá aqui, mas eu tenho. A turma do Dudão era um programa de rádio. Era um programa de rádio. Passava aí também esse programa? Não, não, não. Não, Eu escutei era um programa de alguma rádio coisa. que tinha aqui no Rio de Janeiro, que era um pastor, era um programa de rádio que tinha esse personagem, Dudão. Tanto é que o disco do Dudão, quem canta é a Aline Barros. Assim, eu não sei porque que ela não fala, não sei. O primeiro álbum que a Aline Barros gravou foi a Turma do Dudão. Sério? Ela tinha uns 15 Infantil, né? Um trabalho infantil. ela trabalho infantil, ela tinha uns 15 anos, assim, quando gravou. E aí tinha o programa dele, aí tinha as apresentações dele, né, que era o boneco, e tinha as revistinhas, né? Então, na época, eu fui numa programação do Dudão e ganhei uma revistinha dele. Tá guardado em algum lugar aqui, algum lugar tá Oh. aqui. Aí tá. Tem uma foto lá na minha mãe que tem eu com ele também. Eu e meu irmão. Olha a raridade, hein? Raridade, cara, raridade. Essa é raridade, essa é raridade. É difícil você achar essa revistinha por aí, né? Não Não é sei se mesmo, é você sabe. verdade. Falando em mundo cristão e quadrinho, o maior colecionador de história em quadrinho do Menino Maluquinho é um pastor. Nossa. Tanto é que nem o Ziraldo já quis comprar dele. E ele não vendeu. O Ziraldo, o criador do Menino Maluquinho, já quis comprar os gibis que ele não tem. O pastor não vendeu. Tá. O dono não tem a própria revista. O dono É não tem, e o interessante, pastor né? tem. Não. É muito. Eu acho assim porque eu acho assim, irmão, uma certa desvalorização do próprio trabalho, né? Tem banda que Cara, grava como assim? que gravava o seu CD que não tem em casa, gravava o disco que não tem em casa, né? Eu acho assim que o primeiro a querer guardar, a querer colecionar, seria quem fez, né? Não, que eu vou Sim, guardar como memória do meu trabalho. Ou é isso, ou o cara mesmo assim não tem noção do que foi aquilo, né? A gente tem. Eu não falei sobre isso, além do Arena Rock, a gente participa de um podcast chamado Pedras Rolando, né? Pois é, eu pedi para você se Eu apresentar. não falei do Pedras Rolando. Então, assim, a gente entrevistou o Evandro, que é o vocalista de uma banda de death metal cristão. Ela é por unanimidade, a primeira banda de metal cristão do Brasil. Não tem antes Uau. dela, não tem antes dela, não tem. Eu antigamente eu ficava meio receoso de falar isso. Hoje falo com base histórica. Não existe uma banda antes deles. Então, assim, eu conheço alguns integrantes dessa ex-banda, dessa banda, que não tem o material deles. Eu tenho. Eles não têm, eu tenho. Então, assim, Ai. o Evandro tem, né? O Evandro tem o CD, tem as reportagens, mas eu tinha camiseta, a banda não tinha, eu tinha. Então, assim, às vezes eu não sei se o artista não percebe o que está acontecendo. Por exemplo, o Super-Homem, aqui. Essa aqui não é a original, tá? Pô, claro que não vai ser original, né? Se fosse a original do Super-Homem, caramba, eu tava muito rico agora, né? Foi uma compilação. Mas ela é original aqui no Brasil, né? Não é no Brasil, mas ela veio, deixa eu ver aqui. Aqui não tá dizendo quando ela foi lançada aqui no Brasil. Mas eu comprei ela, eu era molequinho ainda. Não sei quando aqui. Aí você tá. Está muito bem conservada, né? Tá, cara, tá conservadinho, ó. São as primeiras histórias do Super-Homem. Por que eu tô falando isso? No Porque caso, essa daí é a primeira revista, número 1. é uma reedição, tá? É uma reedição dela Sim. aqui no Brasil. É o Superman aqui original. Nessa época aqui, os inimigos do Superman eram ladrão de banco. Tem até uma história que ele ajuda uma família que não tinha dinheiro para pagar o aluguel.
Você vê, era um personagem assim. Mas por que eu falei sobre o Super-Homem? O que tem isso a ver com você não valorizar tanto não valorizar a arte, não, assim, não perceber que aquilo que você está fazendo vai repercutir tão grande, porque os criadores do Super-Homem, eles não tinham noção do que estavam fazendo, eles não tinham ideia, tanto é que eles venderam essa obra aqui para DC por poucos dólares, cara, assim, algo de estimativa assim de R$ 100. Imagina só, você vender um personagem por R$ 100 e depois esse personagem se transformar no que é hoje, né? Todo mundo sabe que é o Super-Homem, né, cara? Então, assim, isso está descrito num livro, eu até tenho esse livro aqui, Homens do Amanhã, é um livro muito interessante, foi escrito pelo Gerald Jones, né? Ele também é um escritor de quadrinhos, na qual ele conta a origem da DC. Ironicamente, ela foi editada no Brasil pela Conrad, que é a editora que era filha da Ebal, né, que a gente estava falando aqui. Então ele conta a história da DC, como o surgimento da empresa Marvel, de DC Comics, sobre a questão dos direitos autorais que não foram dados aos criadores do Super-Homem, né? E assim, pra gente é diversão, mas por trás é dinheiro também, né, Guilherme? A DC é a Marvel, né? Você vê a Marvel é Fox, a Fox é Disney e virou esse conglomerado de empresas do entretenimento, né? Então, assim, imagina só, você vender essa revista, você me dá essa revistinha sua do Robocop aí, vou dar para ele de presente, tá bom. Aí eu vou e passo para um cara, o cara vai falar bem assim, pô, a ideia é boa, bora transformar isso num filme. Aí você vai ficar como? Até provar que o Agberto. Isso aí, cara. Então, assim, aqui nesse livro, ele fala mais sobre a questão editorial da revista. A galera que passou a perna no outro, as cópias, né? Vingadores, e tem tanto personagem na DC que é parecida com a da Marvel, tanto personagem da Marvel que é parecida com a DC. Tanto é que o nome do livro, o subtítulo o nome Homens da Manhã, e o subtítulo Geeks, que são os nerds, Gangsters e o Nascimento do Gibi. Ou seja, até a máfia entrava nessa parada aí. Que é dinheiro, né, cara? Pra gente é um entretenimento, mas é um entretenimento de massa, né? E o entretenimento é dinheiro. Um parque de diversões, por exemplo, não funciona de graça, né? Você paga a entrada para se divertir, né? E pessoas vivem daquilo ali. Então, e tem também A Guerra dos Gibis, que é esse outro livro aqui, é do Gonçalo Júnior. Aí tá a Guerra dos Gibis, a formação do mercado editorial brasileiro e a censura dos quadrinhos. Aí aqui vai mostrar, né? Aí aqui tem, os quadrinhos brasileiros, Olha aí. Tem o Batman em cima, né? Mas tem os heróis brasileiros que nós... Aqui, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, esse aqui é o Adolfo Eisen. Esse aqui é o Walt Disney. Quando ele veio no Brasil, né? O Walt Disney tem uma participação muito grande, né, para o desenvolvimento dos quadrinhos no Brasil também e da dublagem também, mas aí já é outra história, né? Isso é. Ô Flávio, com relação aos gibis hoje, né? Será que tem muita banca aí pelo Rio de Janeiro? Caramba, mano, olha, eu moro em Magé, né? Aqui tem uma banca que vende quadrinhos. Só uma? Só uma. Mas aqui no meu bairro, quando eu era criança, no meu bairro,
Se eu contar rápido aqui, na mesma rua, 1, 2, 3, 4, tinha 5, 6 bancas de jornal aqui vendendo quadrinho. Forte. Na mesma rua, na mesma avenida. Na mesma rua. E olha que eu moro num bairro pequeno, na mesma rua. Nós tínhamos aqui E hoje? Hoje, vendendo gibi, quadrinho. Na sua rua? Na minha rua não tem nenhuma. Então quer dizer que o gibi perdeu força hoje em dia? Então, perdeu força no mundo todo, né? O gibi acabou virando um item de pessoas que amam mesmo a história em quadrinho. Porque não adianta você ir em evento aí de nerd, nem o cara vai vestido de Wolverine, mas ele nunca leu um gibi de Wolverine. Ele gosta do E o que filme. substituiu o gibi? Você acha assim? Cara, o que substituiu o gibi hoje, eu acho que foi os desenhos animados e as séries de televisão. Substituiu bastante o gibi, né? Ninguém quer... A literatura tá muito em baixa, né? Então, assim, é muito difícil você ver uma... Tanto olha só coisa interessante, né? Essa foto aqui, tá conseguindo ver? Uhum. É uma criança lendo o gibi na aula. Você não vê isso. Hoje você vê uma criança com um celular enquanto o professor está explicando a matéria. É diferente, né? Então, assim... eu acredito que a própria indústria do quadrinho viu isso também. Então, assim, ele foi substituído para os jogos, substituído o quadrinho para os desenhos animados. Você vê a Justiça Jovem, Liga da Justiça, Vingadores, né? Os desenhos animados, né? Então, assim, acho que a mente humana ficou preguiçosa, né, cara? Ele não quer mais ler um quadrinho, né? Ele quer assistir o boneco se mexendo, vai falando sozinho, né? Ele não quer mais imaginar tudo aquilo, porque quando você está lendo, você tá você entra lá, né? Dentro da história. Entra ali, cara, tu entra ali dentro. Poxa, eu lembro quando eu vi Batman Cavaleiro das Trevas, o quadrinho, que nada tem a ver com o filme. Cara, quando eu vi aquilo aí, eu ficava horrorizado, porque, nossa mãe, caramba, o Batman dessa forma aí, matando todo mundo. Eu não conhecia esse Batman, né? Eu tenho uma aqui da morte de... O Igor já mostrou essa, né? A morte de Robin, né? Que foi, assim, um fato chocante para a época também. Tem aqui alguma do Wolverine, que foi pelo Frank Miller também, essa aqui. Tem essa Arma X aqui também, né? A origem do Wolverine, né? Da Arma X, né? Quando ele virou Wolverine. Eu tenho essa aqui que é muito engraçada, que é o novo Quarteto Fantástico. Que é o Wolverine, o Hulk cinza, o Motoqueiro Fantasma e o Homem-Aranha. Cara, eu acho engraçado. A molecada de hoje tem outro nível de achar graça, né? Então, assim, eu acho que o cérebro ficou preguiçoso, né, para imaginar as coisas, né, tá meio se fechando aí. Agora, tem essa aqui do Batman, tem essa do Batman que é muito engraçada, que eu acho a capa engraçada, né? É o cara roubando o pneu do Batmóvel, cara. Qual é essa daí? Qual o número dela? Para de repente o pessoal que está acompanhando aqui quiser adquirir uma revista dessa. Essa aqui, né? É o Batman número 9, pela editora Abril, de 1988. Uau, que raridade. Eu tinha uns 10 anos. E é boa também, Mas essa daí é a original da época ou hoje é uma nova retiragem dela, republicação? Original da época. Esse aqui é o Robin. Depois que o Robin morre, aparece esse Robin aqui. Esse rapaz aqui é um Robin, é o Jason Todd. Agora, com relação à história dos personagens que você falou,
Eu, particularmente, eu acompanhava muito desenhos e acompanho assim, Sim, eu também. filmes, séries, e eu achando que apareceram umas séries novas na Netflix da Marvel, inclusive já foram até retiradas esse ano, em março, saiu todas as séries da Marvel da Netflix. Vai pra E, Disney, por né? exemplo, personagens como Luke Cage, como Jessica Jones e esses outros aí, o Demolidor, eu achava que eram personagens novos que só faziam parte das séries. E, inclusive também o Justiceiro também, eu achava que eles só fizeram uma série, um personagem novo que surgiu e tal, mas não. Eu, depois daquele vídeo com o Igor, eu comecei a procurar algumas revistinhas mais antigas e vi que todos esses personagens já eram bem antigos. E o que é que me bate a curiosidade de conhecer a história original, sabe por quê? Porque a verdadeira história do personagem, a história original, não está na série, não está no filme, não está no desenho animado, está na HQ, na história em quadrinho. Então, de repente, alguém que sente a curiosidade de conhecer a real história deles, tem que ler os quadrinhos antigos, né, até chegar nos novos. Porque os quadrinhos, né? Porque filme e séries é só algo baseado no quadrinho, né? Porque assim, o cara de série de TV é um público, né? O cara que vê quadrinho é outro público. Então, assim, eu gostei muito da série do Demolidor. Na época eu acompanhei, cara, eu achei muito boa. Eu achei, assim, essa transformação para o ano 2000 dele, achei que bem essa questão atual dele é bem parecida com a questão original do Demolidor, embora se basearam muito na história do Frank Miller, né? O Frank Miller ele é muito lembrado por ter escrito O Demolidor, que é o personagem o Homem Semida, que eu achei muito boa a história dele, né? Do Demolidor. A série ficou excelente. Eu só não gostei depois que a série virou... O Demolidor apareceu lá nos Defensores, né, algo assim, eu já não gostei mais, porque mudou o roteirista. Mas, assim, o público de filme de super-herói é outro, né? E eles sabem disso, né, cara? Não tem como você fazer, não tem como mais você chegar e fazer parecido como era no quadrinho. Tem coisas que não tem como, tem que se renovar ali. Agora, tem coisas que eu não gosto, né? Quando fazem para filme e muda a essência do personagem. Eu já não gosto muito, não. Como, por exemplo, o que aconteceu com os Cavaleiros dos Zodíacos antes para agora. Mudou, né? Eu nunca vi, não, mas eu sei que mudou muita coisa, né? Mudou. O Shun de Andrômeda era homem lá, né? Agora é uma menina. Agora é o quê? Uma mulher? Uma mulher. Mas aí já era meio... E o nome permanece Shun. Shun de Andrômeda. Que coisa, não sabia, não. Mudaram o sexo. Você acompanhava aquele desenho Liga da Justiça? Não cheguei a acompanhar, não. Não, é porque tem um episódio... Eu assisti alguma coisa, mas já era na fase de eu saindo de adolescente para fase adulta. Aí vieram outras coisas, né? Essa história aqui, ela virou um episódio da Liga da Justiça. Foi criada pelo roteirista Alan Moore, que é o roteirista de Watchmen, né? Que é que é um filme que virou, era uma série de quadrinhos que virou um filme depois, né? Que é esse, não sei se você vai olhando assim, você vai saber. E se eu não me engano, eu vi uma série dele agora. Uma série. Isso aí, mas era o quadrinho Watchmen, né? Eu tenho essa coleção completa aqui dele. Essa daí é da Marvel também ou não? É da DC. Sim. É da DC, mas não se passa no universo DC. Tanto é que em Watchmen, o Batman e o Super-Homem de Watchmen são gibis. Eles leem o gibi do Batman lá. Sim. Tem essa pegada aí. Por exemplo, falando de filme que virou desenho, quadrinho que virou filme. Essa aqui, ó. Virou filme também. X-Men, Dias do Futuro Esquecido. É baseado nesse gibi aqui. O
O filme segue a história do Não. gibi também, no caso? Eu assisti, cara, foi decepcionante. Não segue. É bem diferente. Eles pegaram apenas o título, né? Só E pegaram alguma o título coisa lá. assim. Foi horrível, cara. Eu não gostei. Na verdade, eu não gosto de nenhum filme do X-Men. Contou um segredo para o pessoal, né? Eu não gosto, não. Eu, na verdade, eu tenho muita dificuldade de assistir filme de super-herói, cara. Você acredita nisso? Eu não sou muito fã, não. Eu assisto assim porque as crianças às vezes querem assistir, né? Ou eu tenho curiosidade, mas assim, eu assisto uma vez e pronto. Não assisto de novo, não. Eu não sei, não gosto muito. Porque filme eu acho que é assim, né? A gente prestando bem atenção na história, tem deles que você não quer assistir novamente, eu já conheço a história e tal, vamos para outro. E até porque o nosso tempo aqui na Terra está passando. Logo não dá tempo tudo não. Hoje em dia, a grande quantidade de conteúdos que tem, se você for analisar, não dá para você assistir mais. Não, cara, que isso, é muita completo, coisa. Não. Pô, pessoal, você muita coisa. Pô, o cara, tem gente que é fissurada, né, cara, nessas paradas de série, né? E eu não sou tão fã de série, não, gosto de ver filme, né? Mas só que... Pode falar. Essas séries, por exemplo, da Marvel, né? Tem uma lista, eu tenho aqui um link que conta a ordem cronológica para assistir os filmes e as séries da Marvel. Nossa, e também uns filmes da DC também, e algumas séries também da DC. Só filmes, parece que da DC não colocaram as séries, colocaram só os filmes. Mas enfim, eu vou falar da Marvel. A Marvel tem uma ordem cronológica da história, enfim, do universo, né? Do universo Marvel. Daí tem aquela história. Aí você assiste o filme tal, aí o outro, você vai assistir a primeira temporada de Demolidor, do episódio 1 até o 9, aí depois vem a temporada de não sei quem, entendeu? Tem a ordem cronológica e se encaixa realmente isso aí, eu prestei bem atenção. O Justiceiro aparece no Demolidor, né? Aquela coisa toda. Foi uma boa sacada deles, né? Que eles, você vê um, depois você quer ver outro. E eles criaram uma série depois, eles fizeram a série do Justiceiro também. Exatamente, que é muito boa. A série também do Justiceiro é excelente, né? Mas foi uma boa sacada deles fazerem isso. Mas, por outro lado, eles ficam presos, né? E agora a Netflix tirou tudo. Eles ficam presos assim, eu queria fazer algo diferente, mas não pode porque no filme tal já tá assim, vai bagunçar. Aí bagunça, é verdade, aí fica tudo errado. Aí os roteiristas ficam com as mãos atadas, porque tá tudo interligado. A série, os filmes, eu acho que tem até quadrinho que tá interligado, tem episódios de 2 minutos que tá interligado. É uma coisa horrível. Eu não tenho um saco, cara, pra ficar vendo isso aí, não. A gente tá falando de quadrinhos nesse sentido aí, desses autores diferentes. Eu tenho um autor aqui, cara, que eu sou apaixonado por esse cara como autor. É o Grant Morrison. Ele é um autor de quadrinhos, ele é escocês, né? Aí, olha só que coisa interessante, ele também fazia quadrinho underground. Aí, alguém descobriu ele, a DC descobriu esse cara e trouxe ele, eu queria te convidar para você trabalhar com a gente lá nos Estados Unidos, né? Aí escolhe o personagem aí ele foi escolher Homem-Animal. Aí a galera, Homem-Animal? Quem é Homem-Animal? Cara, Homem-Animal é o personagem dos quadrinhos da década de 50. Ninguém nem lembrava mais disso, cara. Ele pegou e remodelou, o personagem inteiro, cara. Tanto é... E ele tem uma pegada muito filosófica, porque o Homem-Animal é assim, ele é um cara que tem poderes dos animais, ele não vira o animal, ele ganha os poderes. Então, por exemplo, essa história aqui, que se chama Homem-Animal e os Caprichos de um Deus, mostra o Homem-Animal descobrindo que ele é uma história em quadrinho.
Bem interessante. Chega uma cena que ele descobre que ele é um quadrinho, ele consegue sair do quadrinho e vai no mundo real e ele encontra o roteirista do quadrinho, que é o Grant Morrison. E é muito engraçado que ele pergunta para o Grant Morrison assim, por que você matou a minha família? Aí o Grant Morrison vai e fala, porque quando morre alguém no quadrinho, isso gera curiosidade, as pessoas começam a comprar história em quadrinho. Eu acho que essa daí seria a última edição, talvez, dessa revista, né? Porque assim, o Grant Morrison, ele quis assim, finalizar, né? Ele finalizou, exatamente. Ele fez ela aqui, tem todas as edições do Homem Animal, tem essa. Ele tem início, meio e fim. Escaneie pra gente e envia aí pelo e-mail, aí, lá no Google Drive. Você escaneia tudo isso aí, manda pra gente pelo Google Drive. Coisa, eu vou te escanear aí, ou se eu não escanear, eu vou dar uma procurada e te mandar as mais importantes que ele tem lá. E é muito interessante. Do nada aparece um monstro, começa a brigar com ele, com o Homem Animal. Aí o Grant Morrison vem pra frente do quadrinho e começa a falar. Eu queria aproveitar esse momento que eles estão brigando ali atrás, queria agradecer a DC Comics que me deu a oportunidade de fazer esse trabalho. É muito engraçado, cara. E você começa a ler, cara, você fica até meio assim, sabe? Caramba, o cara tá falando comigo. Aí tem a parte que o Homem Animal pergunta assim, no seu mundo existem super-heróis? Aí o Grant Morrison vai e fala, não, no meu mundo não existe. Aí o Homem Animal, como é que vocês conseguem então viver? Aí o Homem Animal, a gente tenta. Ou seja, é o mundo real, né, cara? No mundo real, um herói não vai te salvar, né? Você paralelo, né? É bem interessante, paralelo dessas histórias, né? Sim, vai mundo real com a ficção. Eu gosto dessas coisas assim. Sim, eu vou tentar te mandar depois para você dar uma lida. Joia, garoto. Ei, com relação, meu irmão, a mais algumas raridades, o que você tem a falar sobre as histórias aqui no Brasil, as HQs no Brasil. Essa história é um quadrinho brasileiro. Galo Costa. Cara, eu escrevi pro autor, eu parabenizei ele e perguntei para ele bem assim, aonde eu posso encontrar outro gibi do Galo Costa? Ele me respondeu pelo e-mail. Há muitos anos isso, não tinha nem o WhatsApp ainda. Nem o Orkut existia, né? Era o e-mail. Uau, então quer dizer que foi o quê? Em 2000, né? Flávio Ferreira Lopes, @bol.com.br, cara. Mandei pro cara pela Bol. Ele me respondeu e me disse, Flávio, muito obrigado. Cara, eu fiz esse gibi, eu só fiz esse. E eu não tenho pretensão nenhuma de fazer o segundo. Aí, que isso? A história, a gente falando de quadrinho cômico, a história é muito engraçada, Gilberto. Um dia desse eu estava relendo, eu ainda continuo rindo ainda. Que se trata? É meio... Todo mundo é frango, né? Nessa história aqui, ó. É galo, galinha, pintinho, né? Todo mundo. É a história de um detetive profissional que se mete em várias confusões. A história é essa. E é engraçadíssimo. Cara, daria um desenho animado. Era o que eu ia te perguntar, né? Não saiu nem uma animação dele, não? Nunca saiu. O nome dele é Raí até. Ele trabalhou para Maurício de Souza Produções, esse cara. Aí, um tempo depois, eu encontrei essa aqui, que vem ele de novo, mas é a mesma história. Esses personagens são personagens brasileiros. Tem aqui eles não chegaram a fazer muito sucesso, né, Flávio? Assim, não. Tipo, sucesso a nível de criar desenho animado deles e tal. Não. Mas tem uns heróis brasileiros, como você falou, né? O Capitão 7, etc. Eu acho bem interessante, né? Tem esse aqui, ó, Meteoro, é um personagem brasileiro. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. O que aconteceu, cara? Você se lembra quando o cometa Halley passou?
Tem mais novo que Não, eu, né, lembro cara? não. É novo, né? Foi em 1970, né? Não, Mas não, já não, passou foi na década de... recentemente, após 70 anos, ele passou novamente, parece. Não, mas aqui pelo Brasil, na órbita aqui, passou nos anos 80. 80, É, né? 85, agora eu não vou lembrar a data. Foi no ano que eu nasci, em 85. Aí. Caramba, ó. Cara, que eu sou bem velho, né? O que acontece? Houve uma propaganda muito grande em cima do cometa Halley. Propaganda marketing, né? Positivo, né? Então, assim, o meu primo, ele tinha uma bola que era a bola do cometa Halley. Então, o que acontecia? Um autor brasileiro, ele escreveu uma história em quadrinho do cometa Halley. Que história em quadrinho era? Era a família Halley. Era tipo super-homem, né? Mas aí tinha o pai, a mãe, os dois filhos, um cachorro, um robô, um avô. E fez um certo sucesso. Eu não tenho mais esse gibi. Eu lembro que a minha mãe comprou para mim. Na internet você acha. Ele fez um certo sucesso, tanto é que a Disney ia comprar os direitos autorais desse gibi brasileiro e ia transformar ele em desenho animado. Mas é aquele negócio, né? No Brasil é sempre assim, né? A bola quase entra, né? Pois é. Eu não sei qual foi o processo que aconteceu, por que não, mas estava tudo engateando para... Eu acho que é financeiro, queria ganhar muito, mais talvez, né? E acho que o brasileiro Tem tem aquela... propostas, né? Cara, poxa, cara, se o cara me falar, eu vou te pagar um valor assim, porque às vezes o cara também quer ganhar muito, né? Mas assim, quem tem que ganhar muito é o chefão, né, cara? Que vai investir pesado nisso, né? O cara quer ganhar a mesma coisa que o Disney ganha, não tem como. Então o negócio andou para trás, né? Eu não sei os motivos, mas a gente não sabe, tá, gente? A gente não sabe os motivos, só supomos, né? isso aí. Foi quase, né, cara? Quase que nós teríamos um desenho da Disney brasileiro, né? Mas não deu certo, não foi. O Zé Carioca eu pensei que era brasileiro, né? O Zé Carioca é uma produção da Disney também, né, cara? Que veio pro Brasil na década de 40 também, com a questão da política da boa vizinhança, que tinha que produzir... O Walt Disney ele fazia parte desse processo da política da boa vizinhança, que era o quê? Fazer os países da América do Sul serem amigos da América do Norte. Então criaram-se o personagem Zé Carioca, o quadrinho, fizeram o filme dele também, mas é um filme americano, né? A própria dublagem brasileira, a versão brasileira Herbert Richards, ela só existe por causa do Walt Disney, né, que queria trazer os filmes da Disney para o Brasil. E como ele era muito amigo do Herbert, né? Era amigo deles, eram amigos, né? E conseguiu criar essa empresa de dublagem. Embora o Herbert Legal. Embora o Herbert ele conhece a história de tudo. O menino aqui conhece tudo, né? Eu gosto da dublagem, muito legal. E a hora tá chegando, né, irmão Flávio, né? Poxa, mano, muito legal. Por mim, a gente ficava aqui até mais, viu? Mas a hora para você tá chegando. Eu, primeiramente, peço perdão pelo meu atraso. Eu acho que eu não estou muito bem nos horários, não, né? Enfim. Pois é, meu irmão, eu tenho mais alguma coisa assim a acrescentar com relação à história no Brasil, com relação a alguma HQ aí rara, enfim, fica à vontade. Cara, é isso aí. Existem hoje, aqui na Baixada Fluminense, onde eu moro, tem autores de HQ independente, né? Que é aquela produção mesmo só para quem é fã mesmo. É difícil. A tiragem é limitada também, né? Hoje em dia, o que tem dado muito resultado não é os quadrinhos brasileiros, mas sim os artistas que fazem quadrinho internacional. Então tem o Mike Deodato, é um brasileiro que desenhou o Hulk. Tem uns dois irmãos aí que eles são até gêmeos, eles, né? Esqueci agora o nome dele. Tem um Gabriel Bar, lembrei, que é um brasileiro. Então, assim,
nós não decolamos como quadrinho brasileiro na questão de ser equiparado ao mercado americano, mas a gente acabou entrando no mercado americano. O Sérgio Cavalheiro da Bíblia em Quadrinho é um deles, né? Ele é um brasileiro que trabalhou na Marvel e na DC. Tem o Rafael Grampar, que é desenhista da Marvel. E tem uma galera aí, né? Que tá... O sonho, né, do cara, né? Se desenhar fora do Brasil. Tem muita gente. Agora... E esses quadrinistas, quando eles tentam fazer um quadrinho no Brasil, eles também sempre encontram barreiras, né? Porque... Não vou falar máfia não, né? Mas é bem difícil, né, cara? Você, com quadrinho independente, lutar contra a DC e a Marvel, né, cara? Você lutar contra a Disney e a Warner Bros, né, mano? Como é que você faz isso? $1 milhão é pouco, né, cara? $1 milhão não paga nem um cenário de meio metro, né, cara? Um filme americano, né? Então, tem um quadrinho brasileiro, para finalizar aqui, Quebra-Queixo também, muito bom. Esse daria também uma animação excelente. Quem sabe um dia, né, eles vão olhar para cá, né? Pois é, meu irmão Flávio, quero te agradecer em nome do Senhor Jesus, amém, né, pedindo que Deus cara. abençoe você, sua família, e abençoe também as pessoas que de repente tiveram aqui conosco, né? Eu sei que teria muita coisa assim para a gente falar, inclusive sobre esses autores do underground, né? De histórias em quadrinhos que eu achei particularmente interessante você ter comentado isso aí. Eu acho que tem muito aqui no Brasil, né? Pois é, tem o Agberto Dantas aqui, ó, raridade, único. Só fiz essa também, único, essa daqui. E não está completo, tem 13 páginas, né? Eu só disponibilizo aqui de 1, 2, 3, 4 páginas. Cara, não completa não, porque vai virar aquela coisa mítica, né, cara? Não tem o final. É verdade. Não, mas o final, o interessante é que tem um final. Só não tem o duelo aqui de Robocop com o vilão, mas enfim. Então, meu irmão Flávio, quero te agradecer, meu irmão, de coração e pedir perdão aí pelo atraso e eu ter chegado aqui. Cara? Poxa. Enfim. Eu que peço desculpa aí, porque a gente ia gravar na outra vez, né? Aconteceu aquilo tudo, mas é isso aí. Tá bom, então, meus inscritos, não esqueçam, hein? Se inscreva aqui no canal, deixa aquele seu like, enfim, faça tudo o que os outros canais pedem para fazer, faz com a gente, muito bom. Tchau, tchau, até o próximo, se Deus quiser. Fui. Até o próximo. Valeu, gente. Obrigado, Alberto. Valeu. Espera aí. Nós vamos dar continuidade àquele estudo que fizemos com o Igor Porta. Para você que não acompanhou o primeiro vídeo, está aqui na descrição. Aqui embaixo. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo aqui, ó. Alguém me ligou aqui. Beleza, pura. Ô Flávio, com relação ao horário, meu irmão, diz aí, a gente vai permanecer até que horas você quer? A minha esposa falou assim, você não pegou a Bíblia em quadrinho não para mostrar para ele? A gente pode até 4h30, 4h40. Pronto, então tá jóia, então bora lá. Prosseguir aqui, né, um pouquinho. A minha querida esposa, ela não vai aparecer não, tá? Ela não quer aparecer. Como é que é? Ela não quer aparecer? Mas eu quero, meu irmão, eu quero. Estou aqui, olha eu aqui no bonus track para fazer a diferença, hein? Então, brincadeiras à parte, gente, eu estou fazendo essa aparição aqui. Estou para finalizar a edição do vídeo. Claro que você já assistiu todo ele finalizado, né? Mas enfim, não podíamos deixar de fazer
esse bônus track e eu ter essa participação aqui, porque é muito especial. Modéstia à parte, né? Brincadeira, tá, gente? Eu tô aparecendo aqui para dizer para vocês o seguinte, de que com relação ao que eu falei, né, que os meus sobrinhos rasgaram as revistas e tal, na verdade eles não rasgaram a revista. O que eles rasgaram, não sei nem se foi eles, foi uns álbuns de figurinhas. Estou fazendo aqui para consertar e também para mostrar novamente essa da belezura do tio Patinhas, mas só que eu não apareci aqui para mostrar ela não, tá? Apareci aqui para mostrar aquela que eu já mostrei, aqui do Incrível Hulk, número 153, o novo Incrível Hulk. Mas essa você já viu, né? Agora que você não viu, foram essas duas belezuras aqui, ó. Completei minha coleção. Então, gente, ó, as 3 revistas que eu consegui, não que eu consegui encontrar, é que eu encontrei, né? Então, essas 3 revistas aqui, elas fizeram parte da minha infância, foram os 3 únicos gibis que eu tive na época do final da infância para adolescência e fase adulta até alguns dias atrás, né? Até eu encontrar a do tio Patinhas. Então já teria 4 revistas. Mas quais são essas revistas, né? A do Hulk, número 53, 153. Essa daqui, que está quase na mesma forma como eu encontrei, sério mesmo, sem brincadeira nenhuma, porque eu já achei sem capa, eu nunca conhecia a capa dele. Eu acho que eu já encontrei assim, a única diferença é que tinha esse pedaço aqui que está faltando. Então, essa daqui, depois de uma pesquisada, né, eu descobri que ela é o número 127 do Homem-Aranha 2099. Uma conversa bem antes dessa temporada de vídeo com o Igor Mota. Então, assim, tem interesse, busquei, procurei, consegui encontrar, né? Qual era o número, enfim. E depois eu encontrei essa daqui. Essa deu trabalho para descobrir. Meu irmão, olha só, como é que você vai descobrir qual o número de uma revista assim, sem capa? Eu já recebi ela assim. Ela tinha só, se eu não me engano, tem uma outra folha na frente também. Um pedaço de folha, parece que se rasgou com o tempo. Mas ela está da mesma forma como eu encontrei, quase. Tinha só um pedacinho a mais, se eu não me engano. E, enfim, como é que você vai descobrir o número de uma revista dessa? Como é que você vai saber qual é essa revista aqui? Não, meu irmão, a pesquisa foi grande. Essa daqui deu mais trabalho. Mas você sabe qual é, né? O X-Men número... Aliás, X-Men primeira série número 87. X-Men primeira série número 87. E os sites, gente, onde eu falei para você que eu tinha feito uma encomenda de revistas e lá no vídeo oficial não tinha chegado ainda, elas chegaram, né? Foi aqui, ó. Eu comprei no... Eu deixei aqui. Gibi, como é o nome? Agora eu esqueço, mas eu coloquei o like, o link, né? A gente que sabe, às vezes é difícil até de explicar. Coloco para gravar de novo um outro vídeo aí. Oi, tá gravando. Coloquei o link aqui para vocês. Aqui na descrição, aqui embaixo. Ponto do Gibi, um forte abraço para todos do Ponto do Gibi. Eu consegui essa daqui, que eu já tinha, né? Mas agora tem bem mais nova. Consegui também essa daqui, ó, o Homem-Aranha número 27. E consegui também, aqui me deu mais trabalho para descobrir qual era, X-Men número 87, X-Men primeira série número 87. E agora completa com o início que eu não tinha visto, né? Porque eu só tinha visto, eu só conhecia essa história, mas não tá faltando muitas páginas não. Dá uma soprinha para descolar as páginas aqui, olha. A partir da página 7, né? Eu só conhecia a partir daqui. Mas daqui para cá eu não conhecia, agora eu vou começar a conhecer, porque eu vou passar a ler depois, certo? Então daqui as 3 revistas que agora eu vou poder ver na íntegra e ter com uma qualidade bem melhor, né?
também estão menos rasgadas, menos rasuradas. E agora está bem melhor. Vou colocar dentro desse plásticozinho. Mas as novidades não pararam por aí, porque o Igor Mota ele fez um incentivo muito grande, né? Ele não sabe o mal que ele me fez despertar como se diz, vou dizer assim, um sonho não, mas uma vontade de criança, né? Porque toda criança tem a vontade de ter o seu gibi, via na televisão, via em filmes na época, né? E tinha vontade, eu tinha vontade. E daí a partir dessas 3 revistas aqui, né? Eita, não quero rasgar não, então, seminovas. Então, a partir dessas 3 revistas, eu vou iniciar a minha coleção de quadrinhos até onde eu puder. Então, tudo que está sendo divulgado nessas revistas aqui, vai ser o que eu vou adquirir, certo? E eu tenho algumas aqui. Eu consegui encontrar algumas. Todas essas que eu vou mostrar para você estão sendo divulgadas naquelas revistas, né? A Teia do Aranha, essa foi a última que chegou. A Teia do Aranha o Homem-Aranha 2099, número 28, que é a continuação daquela que eu tinha e tenho, né? Aí também veio aqui, capa de luxo, os Fabulosos X-Men. Chega aí, brilho lá. Fabulosos X-Men. Essa daqui é a de número 1. As novas missões da Equipe Azul, de 1996, se não me engano. E agora essa daqui que eu achei interessante. Eu nem sabia que essa daqui era uma revista em quadrinho, porque tinha lá o nome Disco Holográfico. Eu não sabia nem o que era disco holográfico. Eu achava que era tipo a propaganda de um jogo. Mas depois eu descobri que aquela propaganda que tem nas revistinhas aqui que eu falei para você, na verdade era uma minissérie do Homem-Aranha. E esse disco aqui, você vai ver aqui, ó, tem uma imagem 3D com o Homem-Aranha se transformando. O Homem-Aranha aqui e Peter Parker tirando uma foto dele. Não sei se vai dar para você conseguir ver aqui. Aí, é bem interessante isso daqui. E essa daqui é a primeira parte da minissérie, que tem apenas 2, né? 2 partes, e eu comprei as 2 partes em um kit só. Também está divulgado nessas revistas aqui Conan, o Aventureiro. Essa daqui é o número 3 de Conan, o Aventureiro. Mas tem mais, gente, calma aí. Fazer o que, né, Igor? Você me fez fazer isso, cara. Foi você é o culpado, viu? E o Flávio também deu uma ajuda, né, Flávio? Esse negócio de HQs aí, vocês me deram um incentivo, serviu de má influência pra mim, hein? Brincadeira. Então, tem essa outra aqui também, ó, do Vértigo. Essa daqui é para adultos, né? Porque tem uma linguagem diferenciada. E, enfim, é bem bacana. Vértigo número 11. Tem outra do Conan, a Espada Selvagem de Conan, o Bárbaro, número 134. Eu vou acelerar esse negócio, né? Esse extra aqui vai ficar grande, viu? Do Homem-Aranha ainda tem essa daqui. Ainda tem essa. Eu vou desemplastificar também. Olha só. Essa daqui é do 95, se não me engano. Não, é do 96 também. É a Teia do Aranha, número 75. Vamos andar ligeiro aqui, Berto, com o negócio aqui. Tem mais, gente. Calma, tem mais. Tudo que foi divulgado naquelas 3 revistas foi o que eu consegui adquirir, ó. E teve outros sites aí que eu consegui, inclusive no Excelsior Comic Shop, eles mandaram até esse cartãozinho aqui pra mim, bacana, né? Então tá. Tem essa outra aqui, os novos
Os Novos Titãs, número... Cadê o número daqui? Número 118, tá bom? Tem também aqui Liga da Justiça e Batman, o primeiro resgate, número 18. Isso daqui creio eu que seja de 95. Todas essas revistas aqui são de 95 ou 96. Isso é de 96, da DC. Olha a capona aqui, ó. O novo Incrível Hulk, que acho que é de 95, essa foi de 96. Ela estava sendo divulgada também em uma das revistas, né? Enfim. Não, aqui eu acho que é janeiro. Aqui é de janeiro de 96, porque eu comprei todas as revistinhas de janeiro de 96. Você sabe por quê? Porque nessa revista do X-Men aqui, eles fizeram um mal muito grande a mim. Eles colocaram todas as revistas que tinham sido lançadas em janeiro. Olha aqui a checklist. Todas essas daqui eu consegui. Consegui não foi tão alto o preço, né, gente? Foi um preço barato. Então tem uma coleção toda de janeiro de 1996. Então tem aqui o novo Incrível Hulk 151. Tem também a Guerra Infinita número 1. Tudo de janeiro de 96, tá? Tem essa de Conan aqui, eu acho. Essa Conan o Bárbaro número 45 também. Tem o X-Men 2099, né? De Apocalipse, antes de Apocalipse, eu acho, sei lá, madeira. Começa a invasão número 17. E essa daqui é interessante também, ó. O X-Factor, mas alguns chamam de X-Factor, né? Mas é o X-Factor número 1, edição especial. Acho que só tem uns 3 volumes desses, ou são 2, né? Edição especial de X-Factor. E o último pacote, calma aí. O último pacote é esse aqui. X-Men 2099, número 18, que já é a continuidade daquela, né? Que tem o Senhor Destino. Ah, aqui vamos lá. Tem essa daqui do Batman, a Queda do Morcego, número 11. 96 também. O Homem-Aranha, número 151, a origem da Mulher-Aranha. E aqui tem um negócio interessante. Lembra daquele programa que tinha na Globo? O Sai de Baixo? Eu acho que saiu dessa frase aqui, dessa revistinha, né? Sai de baixo. Brincadeira, gente tá brincando. Tem também o Wolverine, uma revista mensal. Essa daqui é o número 47. Tem também o Superboy, a revista de aço. Tem o Superboy e número, deixa eu ver aqui. Cadê o número? Número 14. Eu ainda estou aprendendo esse negócio de gibi, tá, gente? Tem o Super-Homem, o Lobo de Aço, revista número 139. Tem as Super Aventuras Marvel, Calypso, a Caçadora de Almas, número 163. Olha aqui a divulgação do Homem-Aranha que eu adquiri. Tá vendo, né? Com disco holográfico 3D. Agora, o que me admirou bastante foi nessa época de 96 já ter algo em 3D tão perfeito, gente. Porque se você visse como parece assim uma cena de um filme, né? Bem interessante eles já terem nessa tecnologia. E a outra é do Capitão América, edição especial também, número 164 páginas. Aqui parece um livrinho, né? Esse daqui é o número 200, tá? Então, com isso, eu terei uma boa leitura para me fazer.
E agradeço a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. E eu vou deixar os links aqui dos sites onde eu adquiri essas revistas aqui, tá certo? Eu fiquei assim feliz em poder ter resgatado as minhas 3 revistas, as originais que eu tenho encontrado, né? Encontrei por acaso quando eu estava organizando as apostilhas, porque eu guardo tudo que é meu eu guardo. E eu acabei relaxando em algumas coisas, nos meus CDs e nas revistas, né? Mas eu recuperei as 3 revistas, as originaisinhas, e comprei elas mais novas, né? Para que eu possa ter elas com melhor conservação, né? Agora essa daqui essa daqui você não vai encontrar em lugar algum, só nas minhas mãos. Foi um trabalho de escola que eu fiz na 6ª série. Eu tinha o que, uns 14 anos quando eu desenhei, quando eu escrevi a história, né? A professora passou um trabalho para ser feito, aí era para fazer uma revista em quadrinho, né? Para você ver como o quadrinho, até no começo dos anos 2000, porque foi justamente no ano 2000 mesmo, tá? Foi em 2000 que a professora Regivânia, se não me engano, professora de português, passou para nós fazer um quadrinho. Aí dividiu a classe em turmas, e você sabe como é trabalho de escolas, né? Às vezes não falo isso para dizer que eu era o tal bambambam dos bambambãs, não é isso, gente. Eu falo isso porque realmente é assim, né? Quando tem trabalho, um se escora uns outros. Não estou achando ruim porque se escorarem em mim, não. Estou só explicando a situação, né? Porque tem 3, aliás, tem vários autores, né? Tem 5 autores e eu estou incluso nesse meio, como eu já falei. E os outros são coautores comigo, mas quem fez o desenho e quem escreveu toda a história fui eu. Para você não tem muita importância o que é que tem, mas eu estou só explicando a situação dessa revista em quadrinho que você nunca vai ter aí. Brincadeiras à parte, gente, Deus te abençoe. Busquem servir a Cristo porque Ele é o caminho, amém? Já inscrito no canal? Então continue inscrito, curta o vídeo, compartilhe se gostar, né? Se achar interessante que outras pessoas também vejam. E se não é inscrito, então se inscreva para me ajudar e curta o vídeo também, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe, fique na paz. O Igor Mota, ele fez um incentivo muito grande, né? Ele não sabe o mal que ele me fez. Todas essas revistas aqui são de 95 ou 96. Essa é de 96, da DC. Olha a capona aqui, ó. A molecada de hoje tem outro nível de achar graça, né?